Bom dia, presidente. Seja bem-vindo aqui. Bom dia a todos os ouvintes, Também telespectadores. Prazer enorme estar aqui. É um prazer recebê-lo. Também participam conosco do programa de hoje o jornalista Henrique Gigli. Um bom dia, Henrique. Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos de casa. Napoleão de Almeida, jornalista, apresentador do Jogo Aberto Paraná. Um bom dia, Napoleão. Bom dia, Fabrício, a todo mundo de casa. Também o blogueiro Zé Beto. Um bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado por estar aqui conosco. E também, é claro, não podia faltar o nosso comentarista de esporte aqui da Band, Caxias. Bom dia, Caixa. Tudo bem? Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. Obrigado pela presença, presidente. Nós dividimos aqui, presidente, esse programa aqui em alguns temas. Eu queria começar falando do Atlético. O que está acontecendo com o Atlético Paranaense? É uma boa pergunta. Eu também gostaria de saber, né? Pela estrutura, pelas condições econômicas, financeiras, pela tradição do clube, não deveríamos estar passando Esse sufoco? essa crise, essa fase, né? Claro, o futebol acontece, você tem altos e baixos, mas já está durando muito tempo isso que precisamos descobrir profundamente o que está ocorrendo. Presidente, o Atlético não joga bola há 3 anos. Por coincidência, o período que o senhor não se afastou, foi afastado, né? O plantel do Atlético é um plantel interessante. Aí é falta de saber lidar com os jogadores? Não, eu diria, sem crítica, nós deixamos um grupo em 2008, também não fomos muito bem, tivemos problemas. Saímos do rebaixamento na última partida. Mas se observarmos aquele grupo do goleiro ao ponta esquerda, como se diz, né, constataremos que é infinitamente melhor do que todos esses que foram contratados. Haja vista que praticamente todos aqueles jogadores estão em grandes clubes, são titulares jogando, né, na primeira divisão, alguns fora do Brasil. Mas o problema, o futebol é complexo. Você pensa que vai trazer 70 jogadores como eles trouxeram e na quantidade você vai acabar acertando. E não é assim, é complexo, é muito difícil. Hoje, só uma coisa, na sua atual condição, de certa forma, voltando, tem a coisa do estádio, o senhor tem uma certa dificuldade de falar da atual administração, essa administração? Absolutamente, absolutamente. Eu acho que essa administração teve péssimos momentos, sucateou o clube, não seguiu no projeto de crescimento, nós os apoiamos para isso, né? Mas a tua pergunta foi em relação ao futebol. Eu dou um desconto, porque futebol é difícil. Você faz um grande time que nem o Real Madrid fez, com os Galácticos, né? E acabou não ganhando nada. Então, é mais complexo do que parece na prática. Presidente, uma das dificuldades pode ser o excessivo número de contratações, o time mais caro da história do Atlético, que o Atlético Paranaense já teve, e a grande quantidade de contratações de técnicos. Só nesse ano foram 6, e nós estamos em setembro ainda. Henrique, se você me permite, quero completar a tua pergunta com o Mário, porque você é candidato às eleições no final do ano, tem a perspectiva de assumir o Atlético. E diante dessas contratações, eu há pouco tempo tive a oportunidade de conversar com o atual presidente, Marcos Malucelli, e o clube optou por fazer muitas contratações por empréstimo e poucos que vão permanecer no clube. Diante do que o Henrique falou, das diversas contratações e do cenário que você pode encontrar o ano que vem, qual a tua visão disso? É difícil, Henrique. Eu acho que o erro maior no futebol, tivemos, como eu disse, erros crassos, erros absurdos, né, na administração, no sucateamento da infraestrutura, do relacionamento com sócios, da marca aviltada, da posição política errada a nível nacional, na destruição da formação, da base, da eliminação das parcerias, entende? A venda de promessas, né, impossíveis de serem cumpridas, ou seja, aquela imagem nossa, a credibilidade que o Atlético Paranaense conseguiu ao longo desses últimos 15 anos foi destruída muito rapidamente. Mas, objetivamente, na pergunta, tanto sua quanto do Napoleão, a política adotada, a nossa, dos 14 anos que lá estivemos, nós nos voltamos para a formação.
porque o Atlético Paranaense não tem caixa, nem condições, nem o futebol paranaense, de comprar jogadores, né, de valor de mercado e de alta performance, de qualidade. Então, se você formar em casa, você tem infinitamente mais condições de mantê-los até um certo momento. E eles optaram em não continuar com essa política da formação e trazer jogadores prontos. Deu no que deu, gastaram infinitamente mais, tiveram que vender todos os jogadores que eles herdaram, formados na base, caso do Danilo, do Neto, do Rodolfo, do Chico, do Alexandro, e todos, o Alisson que perderam e tantos outros, desses 40, 50 milhões de reais que eles tiveram de receita durante esses últimos 3 anos. Não fosse isso, o Atlético estaria com um déficit enorme. Agora, a nossa herança maldita, né, que eles disseram que quando receberam, será agora. Minha preocupação é justamente essa. O que sobrará para a administração 2012, 2014, que a nossa proposta da volta, e já nos lançamos candidatos, né? Então, estamos muito preocupados, porque se olharmos o último jogo, né, tínhamos 6, 7 meninos formados na base, né, e tantos outros perdidos, né, que não foram prestigiados, como a gente diz. E também esse clima que se criou na Baixada, né? Hoje, o nível de exigência da nossa torcida está muito alto. E se o menino der 2 passos errados, já é vaiado, entende? Então, se criou aí várias situações complicadas que nós precisaremos arrumar tudo isso. Presidente, eu vou pegar essa deixa aí e vou na mesma esteira. Eu cresci na base de um time e sei o quanto é importante isso. O Atlético revelou vários jogadores, mas muitas vezes teve dificuldades de colocá-los em campo. Encontrou essa dificuldade ao longo dos meses, colocando esses jogadores em campo. E agora o Atlético gastou uma fortuna, né, uma pequena fortuna aí, em 2 ou 3 jogadores, que eu acho que poderia ser revertida lá na base, como o senhor disse, e ser trabalhado muito melhor esse aproveitamento desses meninos, quando saem da base, indo para o profissional. Eu vou me permitir discordar do início da tua afirmação, de que nós tivemos dificuldades de colocar em campo. Não. O jogador do Atlético é preparado, né, para chegar ao time principal. O que tem havido é justamente esta situação da torcida, né, de não ter paciência, né, de exigência. Né? O menino que vem, você tem que lançar de uma forma que, como você conhece bem a gíria do futebol, o menino não seja queimado. Justamente. Né? Mas na história nossa, o Atlético foi formado por praticamente jogadores oriundos da base. Pratas da casa, né? Exatamente. Então, eu vejo que este deve ser o caminho. Hoje está aí o Barcelona, né, mostrando ao mundo, porque a grande dificuldade que nós sempre tivemos é de mantê-los, porque nós tínhamos que, como se diz na gíria do futebol, nós tínhamos que vender o palhaço para a manutenção do circo, né? E com o novo futebol brasileiro, que nós estamos aí crescendo assustadoramente nas receitas, os clubes não precisarão vender seus grandes jogadores. Veja o caso do Santos agora, está mantendo o Neymar com propostas absurdas. Mas há uma desproporção, não, Mário? Não, mas ele tem condições. Não, o Santos não. O que o Santos é mais do que o Atlético Paranaense? Financeiramente, ele recebe mais, por exemplo, da televisão. Sim, mas e daí? Mas não é. As receitas não são só de televisão. As receitas são de televisão, de merchandise, de bilheterias, entende? Então, mas o Santos, assim como os demais clubes brasileiros, estão em condições de pagar salários que o mercado internacional paga, entende? Agora, não terão dinheiro para pagar 40 milhões de euros na compra de um jogador. O Atlético Paranaense vai ter um futuro, principalmente a partir do ano que vem, condições de manter seus grandes jogadores. Não terá necessidade de vendê-los. Presidente, o senhor já fala como presidente do ano que vem. Não, o hábito do ex-presidente. Tem 2 coisas. O senhor disse, e com razão, que existe o Atlético antes
Mário Celso Petralha, depois do Mário Celso Petralha, não só o Atlético, como o futebol paranaense. Isso é uma coisa. O senhor saiu, ou foi saído, né, daquela forma eu diria estranha, que eu fui saído. Né, foi saído, e hoje o senhor está voltando. Quer dizer, com uma carga, ou talvez até maior, porque quando o senhor saiu, de certa forma, até pelo sucesso, o senhor, né, a gente já conversou sobre isso, detonado numa cidade que é autofágica. Né? Mas isso faz parte da história. E volta agora com o quê? Né? Com essa responsabilidade de que você vai voltar no Andor. Né? Então é o Salvador, depois de 3 anos, que eu discordo do senhor, 3 anos que a gente não viu o time jogar. Mas, Beto, muito mais fácil que 95. Infinitamente mais fácil. Mesmo que o Atlético 95. que briga contra o rebaixamento Mesmo venha, que pela uma infelicidade que ninguém gostaria, pela marca, por tudo que nos irá prejudicar, mesmo que tenhamos que jogar a segunda divisão. Não esqueçam que nós estávamos na segunda divisão em 95 e que o que recebíamos da televisão era 0. E o Atlético terá, ano que vem, mais de 30 milhões de reais de receitas de televisão. Então, o clube com a sua estrutura, com a sua história, de ter entrado no Clube dos 13, de ter sido campeão brasileiro, de ter sido vice-campeão das Américas, de ter feito o que fez, o melhor CT do Brasil, o estádio, a melhor arena do Brasil, agora teremos aí a Arena FIFA, né? Participaremos da Copa do Mundo de 14, estamos aí com um projeto da Arena Olímpica para ser lançado. Entende? Com essa estrutura, o Atlético tem facilidade, muita, de voltar a ser aquele Atlético que todos nós queremos e vivemos aí no começo deste século. Eu tenho uma segurança muito grande e uma tranquilidade maior ainda de que nós faremos o CAP gigante. Até pela experiência anterior e pela sua personalidade, é um desafio que estimula. Muito. Eu sou movido a desafios. Entende? Quanto mais dificuldade, entende? Mais me dá força, ânimo, motivação para trabalhar. Nós precisamos ir a um rápido intervalo, Giglio, e já voltamos aqui com entrevista coletiva, hoje conversando com Mário Celso Petraglia, empresário, ex-presidente do Atlético, e, é claro, o papo aqui não podia ser outro, senão futebol. Voltamos em instantes.